Boa noite, pessoal! Iniciando mais uma transmissão ao vivo. Estou ao som aqui do Skank. Essa música Sutilmente. Uma música legal pra gente começar a fala de hoje. Quem tá chegando aí dá pra escutar? Só me sinalizem, por favor. Boa noite, boa noite. E aí, começando com uma música que é o nosso aquecimento da fala de hoje aqui. Do Skank. Beleza. Quem não conhece essa música, o nome dela é Sutilmente, do Skank, tá? Uma música eu acho bem conhecida deles, mas é legal da gente puxar, deixa eu baixar aqui para não atrapalhar. Pessoal, eu vou falar um pouquinho mais dessa música aqui hoje, mas principalmente porque eu me propus a falar aqui sobre o acolhimento terapêutico. Sejam bem-vindos, bem-vindas, todos que estão chegando aí, Emerson, Rose, Andréia, né? Sejam bem-vindos, olá, vocês conectam, sim, Emerson, Thalita, Sandra, Rose, beleza, Guilherme, né? Isso aí, show de bola. Pessoal, acolhimento terapêutico é algo do dia a dia meu aqui em consultório, mas do nosso dia a dia humano, enquanto contato entre pessoas. O tempo todo nós temos que utilizar dessa característica de comportamento, né, da nossa capacidade de acolher o outro. É extremamente necessário, importante, desenvolvermos o acolhimento. Existe o que a gente pode chamar de um autoacolhimento, vou falar um pouquinho disso aqui também, e o acolhimento em si, que é esse acolhimento do outro. Como é que isso pode ser trabalhado aqui? Ao longo do dia eu passei uma mensagem, talvez nem todos vocês tiveram oportunidade de ler ou ver, mas se você puxar lá nos meus stories, tem um arraste para cima lá para você ir para o meu blog. Tem um texto que eu escrevi em 2014 e eu lancei algumas postagens naquele ano sobre histórias de terapia. Era um condensado ali de experiências terapêuticas minhas, e é onde eu me dei um pouco a liberdade poética de escrever. E ali eu coloquei um texto, que o nome dele é Não Me Abandone Jamais. E eu trago um pouco de um fragmento terapêutico, né? Onde a pessoa... a Rose disse que leu. Legal, Rose. Eu trago um fragmento terapêutico onde a pessoa traz um pouco, a paciente que chega ao consultório naquele escrito que eu trago, do post, né? Ela traz a sua tristeza, o seu desamparo, né? E ali vai tendo uma conversa terapêutica onde o terapeuta então traz para a paciente, no caso, um questionamento, né? da possibilidade que ela teria de, se pudesse encontrar consigo mesma, o que ela falaria, o que ela faria, né? Essa é uma técnica psicodramática bastante utilizada, né? Que é quando a gente tem a possibilidade de nos vermos ou nos acessarmos de outras formas. E nesse acolhimento ali, então, do texto, do Não Me Abandone Jamais, a paciente então vai tendo algumas experiências de acolhimento de si. É algo bem interessante, que tem muito a ver com essa questão do acolhimento terapêutico, né? O quanto que conseguimos desenvolver a aceitação de nós mesmos, né? Então, um dos primeiros pontos para que a gente fale sobre um acolhimento terapêutico, a Carolina ela falando do espelho, isso aí, quando a gente pode se ver, né? Mas além de vermos, nos acolhermos, né? Quando a gente sai do espelho e aí vive então uma inter-relação de fato interna, intrapsíquica, que é bem legal, né? Então, primeiramente, para eu gerar um acolhimento terapêutico, eu tenho que, sim, necessariamente, desenvolver a aceitação de dois tipos, ou em dois níveis. A aceitação de mim mesmo e a aceitação do outro. Vitor, como assim? O que quer dizer aceitação? Negócio complexo. Parece... como é que dá para dizer assim? Aceitar quer dizer, às vezes a pessoa se sente muito... na condição de ter que. Não é ter que, é um gesto espontâneo que nós temos para conosco e para com o outro. Eu aceito
a mim mesmo na condição em que eu estou, na condição em que eu me encontro. Eu me aceito nas minhas limitações, eu me aceito no dia em que eu estou, às vezes não de um jeito tão bom, não num momento tão adequado. Eu me aceito do modo como eu estou naquele momento. É um gesto de conforto. E eu aceito a outra pessoa quando ela se apresenta para mim, na sua ansiedade, na sua inquietação, no seu sofrimento. Eu aceito que é daquela forma. Então essa aceitação permite com que a gente se encontre. Isso gera possibilidade ou potencializa o nosso encontro. Ó, o Emerson perguntando, e se ao se ver não se gostar? Um amigo aqui perguntou. Pois é, já não tem a aceitação. É um esforço, tá? Não quer dizer que isso acontece, tá, Emerson? Mas é um primeiro esforço que a gente tem que desenvolver. Então, para que a gente chegue lá na frente no acolhimento. Se isso ainda não ocorre, se vem sim o não gostar de si, por exemplo, tudo bem, é algo a ser desenvolvido ainda. Então, o acolhimento não é algo que a gente consiga fazer de imediato, né? Mas é um caminho. Então, hoje eu estou falando aqui um pouquinho desse caminho. Como é que a gente pode fazer? Primeiro ponto é exercitar essa aceitação da nossa condição humana, no como nos apresentamos um para o outro. Aqui no consultório, terapeuticamente, eu acabo fazendo isso com mais prática, né? Dia a dia, há um esforço consciente meu muito maior para isso. Mas no nosso dia a dia, na vida, em casa, com os amigos, no trabalho, com quem quer que seja, esse esforço nem sempre ele é consciente. E é legal quando a gente para conscientemente para termos esse esforço de aceitação de nós mesmos e da outra pessoa. Então, assim, é um pouquinho de parar, assim, às vezes eu posso estar numa autocobrança comigo, às vezes eu posso estar num estado de insatisfação com algum comportamento meu ou com a outra pessoa. Já nesse momento eu já não estou aceitando como cada um se apresenta ali. Já há uma cobrança, há um pensamento que nubla a minha percepção da relação, atrapalha. Então é um esforço. Primeiro ponto, se eu consigo estabelecer essa aceitação de mim, a aceitação do outro, né? Que passo seguinte eu preciso fazer? É um esforço empático, uma empatia, né? Como assim? Às vezes fala-se muito da empatia. Eu uso mais um termo de um esforço empático. Por quê? É um esforço, porque a empatia ela requer muito uma compreensão da outra pessoa que muitas vezes não alcançamos, mas se já estamos no esforço de querermos compreender a outra pessoa, já é um passo muito importante para que a gente consiga em si captar ou tentar captar mais aquilo que a pessoa está vivendo naquele momento, aquele sofrimento, aquela alegria, não é só dores, né? Mas aquele momento que ela vive, né? Então a gente faz um esforço de compreensão. Então isso é um primeiro movimento, né? Esse é onde eu busco compreender a outra pessoa. Então se eu aceito a condição que nós estamos naquela situação, naquele momento, se a partir dessa aceitação eu também desenvolvo um esforço empático, ou seja, de entender ou tentar entender um pouco mais a outra pessoa, de compreender melhor o seu momento de vida, né? Aí eu vou para um outro movimento, um terceiro passo, que é o de doação. É quando eu me dou para o outro, é quando eu tenho um gesto, um ato de dar ao outro aquilo que o outro precisa, porque eu entendi o que o outro precisa. Eu entendi o que a outra pessoa necessita. E aí, então, eu dou. Dou o quê, Vitor? Como assim? E aí requer, então, a empatia, né? E além da empatia, um movimento que a gente pode chamar no psicodrama também de um gesto, um ato, um duplo, mas é no entendimento da gente também, ao entender mais o outro, a gente ter um gesto de complementar mais a necessidade da outra pessoa. Às vezes você vai ver a pessoa... exemplos, né? Pensando em exemplos, às vezes veremos a outra pessoa entristecida e eu entendo a tristeza daquela pessoa, aceito, né, primeiramente aquele momento de tristeza e a minha condição naquela situação com a outra pessoa, entendo aquela tristeza dela e me permito doar algo de mim, um abraço, uma fala, um carinho ou apenas a minha presença próxima àquela pessoa, um gesto de empatia, né? Um gesto de doação, que nem sempre ele é físico, mas ele pode ser verbal ou simplesmente presencial, né?
ou um pensamento, eu vou ter algum gesto, eu vou ter algum tipo de doação para outra pessoa. E aí que é interessante, né? Até compartilhando com vocês uma experiência que eu tive em terapia, mas aí eu no lado de como paciente com a minha terapeuta, né? Uma pessoa muito querida, a Kátia Trevisan, e um ponto legal assim que eu achei em terapia, principalmente no psicodrama, o contato físico, ele é muito permitido, ele é muito possível, né? E num desses gestos de acolhimento terapêutico, dentro de uma cena dramática, algo que para mim foi muito importante é a possibilidade de eu ter sido abraçado, por exemplo. Então, é algo bacana que me complementou, me gerou preenchimento para aquele momento e me permitiu, sim, progredir terapeuticamente. Então, é algo legal da gente pensar que o acolhimento terapêutico, ele ocorre em terapia, mas ele pode ocorrer na vida, quando nós compreendemos mais a outra pessoa e nos permitimos a doação, quando damos algo, quando temos um gesto de complementação naquilo que a outra pessoa tem enquanto necessidade. Às vezes a pessoa terá uma necessidade de explicação, às vezes terá uma necessidade tão somente de presença ou de toque, né? Então, se a gente percebe isso, dependendo do nível de intimidade ou de já conhecimento que você tem da outra pessoa, você pode agir diretamente ou, se há dúvida, você pode perguntar. Você pode falar, estou com vontade de ficar um pouquinho mais contigo hoje aqui, eu vi que você está no momento que está precisando, pode ser, posso ficar um pouquinho mais com você? Isso é uma forma de a gente ter mais segurança de doar naquilo que a outra pessoa precisa. Então, se temos dúvida quanto ao como fazer, podemos perguntar. É bem simples, mas muito poderoso. Então, os gestos de acolhimento terapêutico que podemos ter com as pessoas vão depender muito de, repetindo, aceitação de mim, aceitação do outro, do nosso momento, de um esforço empático para com a outra pessoa, tentando entender o que ela passa naquele momento, e a partir disso, então, um ato e um gesto de doação, né, de complementação, né, de doar, de dar afeto para outra pessoa, naquilo que ela necessita, naquilo que ela precisa. É simples, poderoso, recomendo. Se você já parou para pensar nisso, se você faz isso, meus parabéns. Se você ainda não faz ou ainda não parou para pensar nisso, observe e, se achar possível, experimente agir de modo acolhedor com as pessoas, que principalmente com as pessoas com as quais você convive, nem sempre somos acolhedores com as pessoas que estão mais próximas a nós. Então, vale a pena esse cuidado, esse gesto, a tendência que você observe grandes movimentações existenciais ao lado das pessoas que estão contigo, né? Então é algo legal, bacana. Então vale a pena experimentar isso e ver os resultados existenciais, né, desse tipo de interação. A Carolina falando lá, quando há compreensão, não cabe mais julgar, com certeza. O julgamento sai de cena e temos ali então a experiência humana na sua essência mais primordial, né? É isso aí. Gente, dúvidas que vocês tenham, questões que vocês gostariam de comunicar comigo, de compartilhar, lembrem-se, vocês têm o tempo todo a oportunidade de fazer isso comigo aqui, clicando nesse aviãozinho aqui, compartilhando e mandando mensagem, perguntando ao longo dos dias aí próximos, tá? Quarta-feira, dia 22 quarta-feira às 22 horas e 22 minutos, estarei aqui novamente fazendo mais uma transmissão, tá? Eu coloquei no ar o meu site novo. Ele ainda está em expansão, mas ele já está ativo. Então, o site antigo eu desativei e agora estou com o site novo, uma repaginada com algumas informações. Então, eu estou atualizando todo o meu blog que antes estava no Medium. Estou jogando diretamente no site para ficar mais integrado e mais adequado para quem busca informações sobre comportamento, sobre emoções. Ali eu gosto de colocar bastante conteúdo, ok? É isso aí, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Um beijo grande, um ótimo início de semana. E quem tiver interesse em participar de transmissões ao vivo com TFT aqui, me manda via direct falando, Vitor, tenho interesse, que logo eu vou estar fazendo transmissões aqui com TFT diretamente, tá? Legal, Carolina. Obrigado pelo feedback aí. Valeu, muito obrigado mesmo. Beijo grande para vocês. Tchau, tchau e até breve, pessoal.